Olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, a sua dose de informação sobre serviço público, aposentadorias, direitos do trabalhador, ambiente de trabalho, além de outros temas e notícias que você encontra aqui todos os domingos. Hoje temos a presença importante da direção da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar. Alexandro Cael da Silva está com a gente e também o diretor Dagoberto Walterman. Vamos trazer informações da categoria. Hoje é dia de Dica Trabalhista, informações do mundo do trabalho, questões jurídicas e outras mais. Você confere com a doutora Letícia Prina. Questões sobre aposentadoria, pensões a solicitar, essas e outras dúvidas serão respondidas pelo nosso consultor na área previdenciária, o doutor Marcelo Amiliato de Jesus. Mas antes de tudo, agora é hora de colocar a justiça em foco. O INSS tem legitimidade para ingressar com ação regressiva contra empregador responsável por dano a seus empregados, quando demonstrada conduta negligente. Assim, a sexta turma do TRF da primeira região condenou uma empresa a ressarcir a autarquia todos os gastos relativos à concessão do benefício previdenciário em favor de viúva de trabalhador vítima de acidente de trabalho. Na ação, o INSS alegou que a empresa ré foi culpada pelo acidente de trabalho que ocasionou a morte de seu funcionário, tendo em vista que este, ocupante da função de encarregado no setor de produção, operava uma empilhadeira no momento do acidente, em terreno que não oferecia condições adequadas para o uso do equipamento. Inclusive, que a carcaça a ser retirada estava mal alocada, impedindo a execução de manobras, que o local não detinha sinalização adequada e que, ao levantar peso excessivo, a máquina começou a tombar, o que ocasionou a morte do funcionário. O laudo emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego concluiu pela responsabilidade da empregadora. Isso porque a execução do serviço ocorreu em local perigoso, sem a necessária sinalização. Ainda, segundo a Corte, a Lei 8.213 de 91 dispõe que, em situações como a relatada, o INSS tem legitimidade para ingressar com ação regressiva, cobrando todos os danos causados, trabalhistas e previdenciários. A conduta do INSS é pautada pelo princípio da eficiência, ou seja, buscar os melhores resultados com o menor investimento. E atuar dessa forma é uma excelente maneira de proteger o dinheiro público e punir as empresas negligentes com os segurados. Que o INSS procure agir sempre assim, em prol dos segurados e do Caixa da Previdência. Vamos começar com as perguntas dos nossos telespectadores. Você que está em casa, interage com a gente enviando uma mensagem do seu celular para 0 operadora 51 9959-2042 ou então um e-mail para contato@programabocanotrombone.com.br. Não se esqueça, coloque seu nome e a cidade de onde você está falando. Deixa eu vir para cá para conversar com o Dr. Marcelo Amiliato de Jesus, nosso consultor previdenciário, na manhã desse domingo. Doutor Marcelo, a telespectadora que não se identifica, final 0831 do celular, recebo auxílio-doença há 3 anos e tenho mais 4 anos de carteira assinada. Quando poderei me aposentar? E uma segunda questão, tenho direito ao PIS? É a dúvida da nossa telespectadora. Um bom dia, obrigado por estar com a gente aqui no Boca no Trombone. Muito bom dia, Paulo Solano, muito bom dia aos nossos telespectadores e aos demais presentes. Bom, a nossa telespectadora ou o nosso telespectador, na realidade, ele omitiu algumas informações que seriam de grande valia para uma resposta, para que eu possa formular uma resposta mais específica ao caso dele. Ele não nos informou nem a sua idade e nem o seu sexo. Então, dessa forma, me resta fazer um panorama geral sobre os benefícios possíveis para esse nosso telespectador. A aposentadoria por idade terá direito a segurada mulher com 60 anos de idade e o segurado homem com 65 anos de idade, desde que comprovem uma carência mínima de 180 contribuições. E até eu faço um parênteses
porque ele refere que está em gozo do benefício de auxílio-doença. Para que ele consiga transformar esse auxílio-doença em possibilidade de tê-lo como carência, é necessário que ele esteja num período entre contribuições. Afora isso, temos a própria aposentadoria por tempo de contribuição, no caso, 30 anos de contribuição para a segurada mulher, 35 anos para o segurado do sexo masculino e também a aposentadoria por invalidez, já que ele informa estar em gozo do auxílio-doença. Então, ele poderia postular a aposentadoria por invalidez, comprovando, através de uma perícia, que o seu caso é de uma incapacidade permanente. Sim. Em relação à pergunta do PIS, sobre o abono anual do PIS, só terá direito, na realidade, se ele comprovar que trabalhou ao menos 30 dias para o empregador no período anterior ao do que ele está postulando o abono anual do PIS e que a sua remuneração seja inferior a 2 salários mínimos. Aí sim terá direito ao PIS, caso contrário não. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais questões aqui dos nossos telespectadores. Agora é hora da gente conversar, bater um papo com a ASSTBM aqui no Boca no Trombone. Deixa eu vir para cá, conversar com essa dupla. Alex Cael da Silva, muito obrigado pela presença, está conosco na manhã desse domingo aqui no Boca no Trombone. Pauta importante é a questão que foi votada na Câmara de Vereadores aqui do município de Porto Alegre, a questão aí da facilidade para os policiais, né, poderem transitar sem a necessidade da farda. Isso foi aprovado. Mais uma vez, obrigado por estar com a gente. Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos nossos telespectadores, aos demais presentes aqui no estúdio. Pois bem, Solano, agora no mês de novembro, então foi aprovado na Câmara Municipal, né, o projeto do vereador Castro Gildo, que previa, então, que a isenção do transporte público municipal para os soldados da Brigada Militar paisana, sem estar com o uniforme, né, com o fardamento da corporação. Nós entendemos que o projeto, por mais que tenha tido a boa intenção do vereador, na verdade ele reduzia os direitos que os servidores já tinham, porque a lei anterior ela previa, por mais que fardado, mas a isenção do transporte para os soldados e cabos da Brigada Militar. Bom, como os cabos foram extintos, a função de cabo foi extinta pela Lei 10.992, no artigo 16, né? E na mesma lei ela disse o que no artigo 20? Que os demais servidores de nível médio eram tanto servidores de execução quanto os soldados. Então nós falamos com a vereadora Fernanda Melchiona, que fez uma emenda ao projeto, estendendo então o direito do projeto do vereador Cássio para todos os demais servidores de nível médio da Brigada Militar, né? Que inclui então os servidores, sargentos, tenentes que nós representamos, e a emenda foi aprovada também junto com a matéria originária do projeto por unanimidade, e agora então foi para a Prefeitura Municipal para a sanção do prefeito. A gente espera que o prefeito sancione. A gente já ouviu alguns comentários vindo da IPTC, sim, de que isto vai acarretar custos na questão do transporte, então poderia ser vetado pelo prefeito pela questão do visto de origem. Nós entendemos que não vai acarretar novos custos, porque já tinha na lei anterior soldados e cabos, como o cabo não existe mais e foi substituído pelos demais servidores de nível médio, então que fica a mesma coisa, uma questão simplesmente de redação, né? Então a gente não acredita que tenha o visto de origem e vamos trabalhar junto ao Paço Municipal para que o projeto ele seja sancionado na íntegra, como foi aprovado pelo Legislativo. Sem dúvida. Dagoberto Walterman, essa era uma pauta, era uma requisição da categoria já de longa data, né? Agora chegamos aí a um denominador comum, algo que vai ser proveitoso para todos. Não é a sua opinião também? Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos telespectadores. Na realidade, o ideal seria que o policial militar ganhasse um bom salário e que pudesse pagar o seu meio de transporte. Ou então que o Estado, como faz aos demais funcionários, pagasse o transporte do policial militar. Sim. Então ele automaticamente, ele não portando o fardamento, ele estaria em condições de surpreender algum meliante que porventura entrasse no coletivo e também não poria em risco a vida dos demais passageiros. Sem dúvida, sem dúvida. Uma vez que fardado ele não é identificado, né? Claro, claro. Mas já é um avanço, não é, Alex? Porque, na verdade, a ocorrência de mortes estava sendo muito comum, né, nos coletivos de Porto Alegre.
Claro, sem dúvida alguma. E como o Dagoberto mencionou a questão do Vale Transporte, né, isso é bom e interessante assim, para a população saber, que daqui a um pouco acho, os brigadianos estão querendo mais alguma coisa. Na verdade, simplesmente o que nós viemos lutando é que o direito de todos os demais trabalhadores, que é ter direito ao transporte para ir, né, ao seu trabalho e voltar do seu trabalho, ele também seja estendido aos trabalhadores de segurança pública, que como qualquer outro trabalhador, né, deveria ter esse direito, né, que é assegurado inclusive pela uma lei maior. Tá certo. Muito obrigado, Dagoberto, Alex. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais com a ASSTBM aqui no Boca no Trombone. Enquanto isso, vamos responder a mais questões dos nossos telespectadores. Né? Deixa eu chegar aqui com o Dr. Marcelo de Jesus. O Rodrigo de Porto Alegre. Sou soro positivo há 1 ano. Quais são os meus direitos? Eu posso me aposentar? É a pergunta do telespectador, o Rodrigo. Bom, Rodrigo, essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Por que ela é interessante? Porque ela foge um pouco da regra geral. Qual é a regra geral? A regra geral é a seguinte: o INSS, o Sistema Previdenciário, ele protege incapacidades e não propriamente doenças. Essa é a regra. Eu posso estar doente e não estar incapaz. Eu posso ter o vírus HIV e nem saber que eu tenho. Tá? Essa é a regra geral. Porém, em setembro desse ano, a nossa Turma Nacional de Uniformização editou a súmula 78, que versa justamente da possibilidade de aposentadoria para portadores do vírus HIV. O que ela faz? Ela torna mais amplo esse conceito de incapacidade, em face do quê? Pela problemática da segregação social. Então, deixa um pouco aquele conceito de incapacidade física e se o nosso telespectador comprovar que está segregado socialmente, ele tem condições de pedir a sua aposentadoria por invalidez. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo. Respondida a pergunta, vamos a um curtíssimo intervalo. Logo mais você vai conferir aqui o quadro Dica Trabalhista. Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. Voltando com mais Boca no Trombone e seguimos prestando assistência a você, nosso telespectador, com as dúvidas, as perguntas que são enviadas aqui pelos nossos canais de interatividade, sempre ficam à disposição de você, para você participar, estão aí na tela da Band. Vamos vir para cá e vamos conversar mais um pouco com o Dr. Marcelo de Jesus. O Fabiano de Porto Alegre. Como e onde posso verificar se a empresa repassou o que foi recolhido para o INSS? Na agência da Previdência? É por aí, doutor Marcelo? Exato. Ele pode se dirigir a qualquer agência da Previdência Social e solicitar um documento que se chama CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, e nele é para aparecer os vínculos trabalhistas que aquele cidadão teve. Além disso, vai aparecer a relação do salário de contribuição. Ele poderá comparar e verificar se o seu empregador está recolhendo corretamente. Inclusive, quando for o caso, né, dessa informação não estar correta, ele habilmente, em tempo, antes da sua aposentadoria, poderá verificar e fazer essa correção, né? Exatamente, poderá averbar no seu CNIS essa correção. Perfeito. O Éder Leal, lá de Esteio, estou no auxílio-doença, tenho direito ao 13º salário? Sim, ele tem direito ao abono anual, que é praticamente igual ao 13º. Ele terá, sim, esse direito em auxílio-doença. Quem não tem direito são os beneficiários do benefício assistencial LOAS, né? E esses efetivamente não têm direito ao 13º salário, mas o nosso telespectador terá. Tá certo. Obrigado. Aí a nossa participação lá de Esteio com o Éder Leal. Agora temos o espaço dos servidores públicos, aposentados e pensionistas do Rio Grande do Sul. A notícia do Sinapers, recadastramento do Sinapers. Solicitamos que os associados que ainda não realizaram o recadastramento em 2014 entrem em contato com o sindicato pelo telefone 51 3211 2212. Reembolso de anestesia.
O Sinapers encaminha o pedido de reembolso de anestesia via internet para os associados. Basta entrar em contato com a nossa colega Ana pelo fone 51 3211 2212, o mesmo que falamos anteriormente. Você precisa ter em mãos o número da guia de autorização que consta em seu comprovante da assistência médica prestada. O reembolso é parcial de acordo com o porte anestésico de cada procedimento. Essa foi a informação do Sinapers aqui no Boca no Trombone. Vamos falar sobre o mundo do direito trabalhista? Quem chega com mais informações na manhã desse domingo é a nossa consultora, a doutora Letícia Prina. Doutora Letícia Prina, obrigado por estar conosco na manhã desse domingo e as questões que chegam também pelos nossos canais de interatividade dentro aqui do quadro Dica Trabalhista. Meu nome é João Paulo. Trabalhei como ladrilheiro para uma construtora por um período de 14 meses. Quando da minha dispensa, a empregadora não quis devolver minhas ferramentas pessoais. O que devo fazer? O que posso fazer é a dúvida aí do João Paulo. Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia a todos. Bom, o seu João Paulo, ele deve procurar os direitos dele, logicamente, porque o que a empresa está fazendo é ilícita, ela não pode de jeito algum permanecer com as ferramentas do ex-funcionário. Então, ele deve procurar, e isso está causando prejuízo, acredito, né, porque ele está impedido de exercer o ofício dele. Então, ele deve procurar um advogado especializado na área trabalhista e ingressar com uma ação indenizatória contra a empresa, correndo o risco dessa empresa ser condenada a pagar indenização por dano moral. Por dano moral, inclusive. Exatamente. Esse tipo de demanda, doutora Letícia, esse tipo de reclamatória, que é uma dúvida sempre comum, né, para quem acessa o escritório de advocacia, quanto tempo costuma demorar uma demanda dessa? É uma demanda que se encerra em primeiro grau ou normalmente as empresas chegam a recorrer, levar o processo para instâncias superiores? Bom, Solano, isso depende muito do caso, tá? A Justiça do Trabalho, hoje, ela está bem mais célere, bem mais rápido, então, o julgamento. Então, tem processos que é ingressado com a ação em primeiro grau, em 6 meses, sentença, ele vai para o segundo grau e desce para um cumprimento de sentença. Então, depende de cada caso, depende das condições da empresa, se é o porte da empresa para um recurso, né? Sim. Que hoje o valor do depósito recursal é um valor alto, né? Então isso depende de cada caso. Tem que avaliar. Exatamente, mas o processo ele está bem mais rápido. Excelente. Bom, outra questão. Meu nome é Marta. Trabalhei para um hotel fazendo a função de camareira por 5 anos. Estou com sérios problemas na coluna devido a esforço repetitivo. Fui despedida mesmo estando doente. Posso fazer alguma coisa? A dúvida é a questão da Marta. Bom, tudo indica que a dona Marta, ela tem uma doença ocupacional em função até da descrição que ela deu, em função da atividade dela, o esforço repetitivo. Então, assim, em sendo comprovada essa doença ocupacional, né, ela tem direito de ingressar com uma ação trabalhista, postular sua reintegração ao trabalho, para que ela seja encaminhada para o INSS e tenha Sim. direito a passar por uma perícia médica. Enquanto isso, o contrato dela fica suspenso. Né? Então, ela tem direito, o quanto antes, de procurar um advogado também especializado na área para buscar o seu direito. Olha só que curiosa essa questão da Cláudia. É verdade que o tempo gasto para se maquiar pode ser considerado como horas extras? Sim, depende. Agora, recentemente, o TST ele julgou um caso e condenou uma empresa na área de confecções, né, a pagar uma indenização aí por horas extras para a funcionária. Nesse caso específico, né, a funcionária, ela, antes de registrar o ponto, ela era obrigada a se maquiar, arrumar o cabelo, colocar o uniforme, registrando ponto posteriormente. Então, ela dispendia diariamente de 15 minutos. Sim. A Justiça do Trabalho reconheceu como horas extras. Então, depende do caso. Tá certo. Então, é a dica para as meninas, né? Você que se maquia pode ter esse tempo considerado aí como tempo de trabalho. Doutora Letícia Prina, muito obrigado pela sua participação aqui no Dica Trabalhista. Ponto final do Dica Trabalhista, vamos falar com os representantes da categoria de trabalhadores. Deixa eu vir para cá, vim aqui com o nosso amigo Maurício, né? Para a gente falar um pouco mais com a ASSTBM.
Dagoberto Waltermann e o Alex Kael da Silva. Alex, a gente já está entrando no mês aí de dezembro, né? E a equipe de transição do governo atual vem fazendo os movimentos, né? Semana passada, né, tivemos aí um encontro de mais de 300 apoiadores, né, do governo que vai iniciar. O governador Sartori reuniu mais de 300 apoiadores numa reunião para projetar as questões que vão estar acontecendo a partir de 1º de janeiro. O que já foi ventilado, o que está sendo tratado do atual governo com as categorias de serviço público, ou isso ainda não foi posto em pauta? Como que a ASSTBM está vendo esse período transitório aí do governo que está saindo e o governo que chega com o governador Sartori? Pois bem, Solano, na verdade nós não fomos contratados em momento algum depois da eleição com o governo Sartori, né, enfim. Até nos propomos a auxiliar na própria transição, né, daquilo que nos cabe, enfim, enquanto categoria. E nos preocupou agora a questão de, alguns dias atrás, que uma pessoa ligada diretamente ao governador, um parlamentar do partido, mencionou que talvez tivesse que procurar as categorias de trabalhadores para negociar os aumentos concedidos já para o ano que vem, né, pela questão do caixa do Estado. Nós, em momento algum, vamos admitir qualquer tipo de negociação, até porque quando o governador eleito, ele se prontificou a concorrer ao governo do Estado, ele conhecia as condições do Estado, não era novidade nenhuma, né? Então ele deve ter se achado em condições de ser governador do Estado e honrar os compromissos que o Estado tem por lei, né, com a categoria, com os trabalhadores. Então nós, em momento algum, vamos admitir, discutir qualquer, abrir diálogo, né? Sequer vamos abrir diálogo com isso, negociando qualquer, nós abrir mão de qualquer direito, até porque não temos nenhum direito que possamos abrir mão, né, em função que mesmo com os reajustes que foram concedidos ainda, os servidores da Segurança Pública do Rio Grande do Sul continuam com seus salários lá entre os últimos 3 piores salários de todo o Brasil. Então nós, até um aviso, né, um comunicado para o governador Sartori, já que não nos procurou para saber isso, né, então de maneira alguma nós vamos sentar para dialogar em qualquer aspecto nesse sentido. Tá certo. Obrigado, Alex Kael da Silva. Pequena pausa e já a gente retorna aqui com mais informações, além de interatividade e mais ASSTBM. No Boca no Trombone, ano 25, aqui na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. De volta com o último bloco do Boca no Trombone desse domingo. Vamos fechar agora com a participação da ASSTBM nessa edição? Vamos sim. Dagoberto Waltermann, a categoria, sem dúvida nenhuma, que vai iniciar o ano de 2015 mobilizada. Mobilizada, como falávamos no bloco anterior, o Alex referiu, né, que salários são salários que são baixos, estão entre os menores do país. Essa, sem dúvida, vai ser uma pauta constante nas negociações da ASSTBM com o governo do Estado. Exatamente. Realmente isso faz parte da nossa pauta de negociações, além de plano de carreira, promoções por tempo de serviço, entrada com nível superior e principalmente reposição salarial em termos de inflação, perda inflacionária. Isso certamente é uma pauta nossa. E como disse o Alex Kael, não abriremos mão de nada que nos foi cedido até agora. Sim, sem dúvida. E realmente, se precisar mobilizar a categoria, nós mobilizaremos e vamos para a esquina da praça lá. Tá certo. Obrigado, Dagoberto. Alex, para a gente fechar rapidamente, os próximos dias, como que a ASSTBM está encarando esses passos que estão sendo dados aí no momento da transição? Vocês vão chegar a contatar ou vão aguardar aí como que o governo vai levar daqui para frente até janeiro esse período transitório?
Nós vamos contatar, já estamos encaminhando um ofício à presidência estadual do PMDB, né, solicitando já uma audiência antes de assumir o mandato do governador do Sartori, até para nós verificarmos se isso que foi ventilado pela imprensa, isso é realmente uma ideia do governo, se foi simplesmente uma questão de boato. Então nós vamos fazer o contato e fora isso, estamos sempre à disposição do governo, enfim, para tratar das questões da categoria, não só as reivindicações, mas tratar também das políticas de segurança pública que nós acreditamos que podemos auxiliar para melhorar as questões de segurança para o conjunto da sociedade. Tá certo. Muito obrigado, Alex. Mas essa participação da ASSTBM aqui no Boca no Trombone. Deixa eu chegar para cá. Temos mais questões encaminhadas pelos canais de interatividade aqui da Band, nossos telespectadores participando. O Nelson Silveira, lá de Esteio. Fiz prova de vida no banco, porém, dia 20 de novembro, recentemente, tentei tirar extrato de pagamento no site do INSS e não consegui. Pedem o CAD-senha. Liguei para o 135 e agendaram data para a agência da Previdência Social lá de Esteio, para ir até lá no dia 5 de fevereiro do próximo ano. O que está acontecendo? É a dúvida, é a questão aí do Nelson lá de Esteio. Seu Nelson, quando o senhor foi até a agência bancária fazer a sua prova de vida, muito provavelmente a própria agência bancária já fez uma renovação da sua senha, dessa CAD-senha. O que é CAD-senha? CAD-senha é uma senha que o INSS instituiu para que o segurado possa usar via internet os serviços ali oferecidos. Então, provavelmente o senhor deve ter esquecido dessa senha e o senhor deve realmente procurar uma agência do INSS para fazer uma nova senha para poder usar os serviços da Previdência, inclusive para conseguir esse extrato do pagamento do seu benefício. Tá certo. Lembrando, né, doutor Marcelo, o CAD-senha é aquele que o segurado registra na própria agência da Previdência Social, né? E a senha lá do uso do banco, tudo como o senhor referiu, né, utilizada dentro da própria agência bancária. De repente houve até uma confusão aí do Nelson nesse sentido. Você percebe que existe uma lacuna entre a teoria oferecida pelos cursos de direito e a real necessidade do mercado? Pois bem, de olho nisso, nasceu a ideia, logo posta em execução, de oferecer cursos teórico-práticos, objetivos e descomplicados, que habilitem para o exercício de atividades específicas do conhecimento jurídico. O nome da instituição de ensino é a Prioritar, que é precursora no segmento. Pretendendo se manter sempre inovadora, oferecendo aos profissionais do direito a complementação e o aperfeiçoamento que necessitam e merecem. Você pode ter mais informações sobre os cursos, valores e datas no site www.prioritar.com.br, que está aí na tela da Band. Ponto final e mais um Boca no Trombone, que vai ao ar na sua Band TV, sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. A reprise você confere depois lá no Facebook. Basta procurar por Programa Boca no Trombone, curtir e conferir. Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV.